Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus queridos, que esse dia seja um dia especial na presença do Senhor. Estamos começando mais um domingo, mais um dia de adoração a Deus. Que esse domingo seja um domingo especial na sua vida, seja um domingo especial na vida da sua família e um tempo também para você pensar um pouco, para meditar um pouco na palavra de Deus. É tempo de meditarmos na palavra do Senhor, então vamos aproveitar também esse domingo para isso, não é? Hoje nós estamos concluindo, nós estamos chegando no último capítulo da carta de Tiago. Foram alguns meses estudando Tiago, algum período estudando aí essa carta que é tão importante, tão atual para os nossos dias. Tiago, ele traz uma abordagem muito especial, ele é muito prático, 100% prático, sempre falando a realidade da igreja de seu tempo e a igreja do nosso tempo, a igreja que somos nós hoje, no dia a dia, né? Então, a carta de Tiago é muito prática e muito atual, né? Então, ele traz, neste capítulo, para encerrar o seu compêndio, a sua carta, ele traz as 5 últimas exortações para a igreja. Então, a carta de Tiago ela é cheia de exortações, cheia de conselhos, cheia de situações onde ele aponta diversos erros, diversas situações que nós podemos cair, situações que acontecem no dia a dia, situações que vão acontecendo, e hoje ele vai encerrar essa carta, nós vamos encerrar essa carta com seus últimos conselhos, as últimas exortações para a igreja. A igreja original dele era composta por judeus cristãos que estavam espalhados pelo mundo. E a nós, que somos a igreja desse tempo. Então, Tiago, capítulo 5, nós vamos fazer a leitura pausadamente para que a gente possa compreender melhor os seus ensinos, tá bem? Então, capítulo 5 de Tiago, nós vamos começar dos versos 1 ao verso 6, que vai dizer o seguinte: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então, esses são os primeiros 6 versículos do capítulo 5 de Tiago. Não sei se você observou, se você percebeu, se você fizer uma leitura bem apurada, mais atenta de toda a carta de Tiago, perceberá que nesses primeiros versículos, Tiago muda o tom da sua carta e ele usa expressões como dos profetas do Antigo Testamento. Ele usa expressões como, por exemplo, o Senhor dos Exércitos, expressões que vêm a lembrar a linguagem profética. Por quê? Porque ele está falando aqui nesse momento da opressão daqueles que eram mais ricos sobre os pobres. Então, esse é um tema muito discutido no Antigo Testamento, é um tema que os profetas, principalmente os profetas menores, eles trazem à tona quando o Israel, a classe mais pobre, era oprimida grandemente por aqueles que detinham o poder. Então, o Senhor, naqueles dias, ele
bateu forte contra essa questão, bateu forte contra aqueles que detêm o poder, contra aqueles que detinham o poder, contra aqueles que detinham as riquezas e exploravam e se aproveitavam das pessoas, não é? Então, isso nós podemos ver que é uma coisa que sempre vai ocorrendo, sempre vai acontecendo. Naqueles dias de Tiago, ele observa a mesma situação, o mesmo problema, e nos nossos dias também não é diferente. Vemos pessoas que detêm poder, vemos pessoas que detêm a riqueza e que exploram aquelas pessoas de menos condições, não é? Então, Tiago traz uma séria advertência a esses ricos opressores. Ele condena aqueles que exploravam os trabalhadores cristãos e não cristãos. Então, assim, a riqueza não é um problema, não é algo que Deus é contra a riqueza, de forma alguma, porque Ele vai abençoando as pessoas. O problema são aquelas pessoas que se usam desses meios para oprimir os outros, no sentido de angariarem mais para si. E o que estava acontecendo, então, naquele tempo, o que estava acontecendo, então, naquela localidade, naquela situação? Os trabalhadores daquele tempo, diferentes de muitos trabalhadores hoje, eles eram diaristas. Todos os trabalhadores, eles eram diaristas. Trabalhavam e, ao final do dia, eles recebiam o salário combinado pelo trabalho que fizeram. Jesus mesmo cita isso na sua parábola, na parábola dos trabalhadores, em Mateus 20, de 1 a 16. Então, as pessoas trabalhavam, eram contratadas, iam ao campo, faziam a colheita, faziam todo o trabalho, e ao final do dia recebiam, se juntavam para receber, de acordo com as horas trabalhadas. Mas o que acontecia é que essas pessoas da época de Tiago especificamente, essas pessoas que ele chama de ricos opressores, elas retinham o pagamento dos seus contratados ao final do dia. Então, as pessoas iam, trabalhavam, imagina, você vai, faz o seu trabalho o dia inteiro, e na hora de receber o seu pagamento, você não o recebe. Era isso que acontecia. Então, muitos deles voltavam para trás de mãos vazias, muitos deles vinham as datas de pagamento serem adiadas, e essas pessoas ficavam enrolando esses pagamentos, enrolavam esses pagamentos que nunca eram feitos, quando feitos nos valores bem inferiores àquilo que foi combinado. Ou seja, eles estavam violando o direito dos trabalhadores. Eles estavam violando esse direito dos trabalhadores. E muitos deles, por causa desses direitos violados, logicamente passavam muitas necessidades por causa disso. E o texto dá a entender, a história mostra que alguns chegaram até a morrer de fome, justamente por não ter os recursos para sobreviver. Então, veja que essa é uma questão da violação do direito aos trabalhadores, é algo que a Bíblia também trata. E a Bíblia trata disso em vários textos, em vários momentos, em vários lugares. A Bíblia fala muito sobre isso, fala sobre a opressão dos trabalhadores, a opressão dos mais fracos. A Levíticos 19, 13 mesmo é um exemplo disso. O texto de Levíticos 19, 13... eu vou compartilhar com você, é um texto da lei escrito muito antes do que Tiago escreveu, e ele diz assim, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro, no caso do diarista, não ficará contigo até pela manhã. Olha isso, que coisa é esse texto. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Levíticos 19, o 13, depois eu li o 15. E no versículo 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, são textos que estão presentes na lei, textos que foram ditos na lei muito tempo antes dessa época de Tiago, muitos séculos antes, e que nós vimos que estavam sendo violadas. Hoje em dia,
também nós vemos essa luta pelo direito, a luta pela igualdade, vemos a luta por tantas coisas, não é? E nós vemos que nada disso é novidade. São coisas e são conceitos que a palavra de Deus traz. Conceitos que a palavra de Deus traz. Então, Deus é o Deus dos oprimidos. Deus sempre se mostrou o Deus dos oprimidos. Numa leitura do Antigo Testamento, nós vamos ver Yahvé apresentado como o Deus dos oprimidos, o Deus dos fracos, o Deus daqueles que estão em situação difícil, daqueles que são, de certa forma, preteridos, passados para trás, enganados e que são aí explorados de todas as formas. Por isso, Tiago usa essa linguagem veterotestamentária, essa linguagem e fala do Senhor dos Exércitos. Os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Uma linguagem totalmente do Antigo Testamento. Quando fala do Senhor dos Exércitos, o Deus da guerra, o Deus que peleja, o Deus que luta em favor daqueles que são oprimidos. Então, nós precisamos estar atentos também em relação a isso, em relação a como nós vemos, como nós agimos em relação ao próximo, se nós temos tido um comportamento no sentido de tirar vantagem de alguém, seja quem for, da maneira como for. Deus é completamente contra isso, e quando as pessoas agem dessa forma, quando agimos dessa forma, explorando, seja de qualquer forma, tirando vantagem de qualquer forma sobre uma pessoa que seja, esse clamor ele chega até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, devemos tomar muito cuidado em relação a isso. E Tiago, ele também não condenou os ricos por serem ricos. A questão aqui de Tiago é não condenar os ricos por serem ricos, mas ele condena o uso e o mau uso que fazem ou faziam das suas riquezas. E isso é uma verdade válida para os dias de hoje. Muitas pessoas pensam que Deus condena os ricos, que Deus condena as riquezas, que Deus é contra tudo isso, e é uma leitura nesse tempo também que fala sobre isso, quando não é verdade. O que Deus condena é o mau uso das riquezas, é a maneira como nós lidamos com as coisas. Então, eles tornavam-se egoístas, tornaram-se duros de coração, e não compadeciam e nem tinham misericórdia daqueles que eram menos abastados. Então, o perigo está justamente aí. Quando a riqueza torna-se excessivamente grande, o apego, o amor àquilo torna-se excessivamente grande dentro do coração, a ponto de nos fazer duros, a ponto de nos tornar egoístas, a ponto de nos tornarmos mais confiantes nelas do que no próprio Deus. Então, o que Deus condena não é a riqueza, mas é o amor, é o apego à riqueza, é o apego aos bens e a qualquer outra coisa neste mundo, não é? Então, Deus é um Deus justo, e é isso que Tiago passa, ao longo de toda a sua carta. Ele mostra que Deus é um Deus justo, e aqui especificamente ele diz que Deus é justo e que Deus ouve o clamor dos oprimidos e dos injustiçados. Então, Tiago explica que aquelas pessoas que oprimiam, aqueles ricos opressores que estavam oprimindo os mais fracos, eles também seriam afligidos, eles também seriam oprimidos, porém, pela justiça de Deus. Então, há uma preocupação grande aqui, né? Há uma grande preocupação em não sermos alcançados por essa justiça, por estarmos agindo da mesma forma. Então, nós precisamos vigiar o nosso coração. Porque muitas vezes, muitas atitudes, e a gente pode ampliar isso e abrir isso para outras atitudes que nós temos no dia a dia, para atitudes que nós temos em relação ao próximo, pensamentos que nós formulamos em relação ao outro, e essas coisas vão trazendo a justiça de Deus sobre as nossas vidas, não é? Jesus disse isso, né? Que nós não devemos chamar o outro de coisa qualquer, considerar o próximo como coisa qualquer. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, fiquemos atentos em relação a isso. Os versos seguintes, que são dos versos 11 ao verso 7,
Tiago vai tratar sobre um outro assunto. Então, vamos à leitura desse texto também. Nós vamos agora ler Tiago capítulo 5, do verso 7 ao verso 11. Nós estamos compactando, dividindo em partes para facilitar a nossa compreensão desse texto. O texto diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tende ouvido da paciência de Jó, e vistes que no fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então, agora, nesse trecho desse capítulo, Tiago tira o seu olhar daqueles ricos opressores e volta o seu olhar, então, agora para aqueles pobres que estavam sendo afligidos por esses opressores. Então, agora, ele deixa de conversar com aqueles ricos opressores e passa a falar, então, com o outro lado, com aqueles que estavam sendo oprimidos. E os exorta a terem paciência nas tribulações. Eles são, então, exortados a terem paciência nas tribulações e a perseverarem até a volta de Jesus. Naqueles dias, os escritores daqueles dias acreditavam que a volta de Jesus já estava para acontecer a qualquer momento, assim como nós também acreditamos e devemos crer que a volta do Senhor Jesus, e pelos sinais, ela está para acontecer a qualquer momento. Não é? Então, Tiago, ele exorta essas pessoas que tivessem essa paciência, e nós somos exortados hoje a ter uma paciência diante das tribulações, ter paciência diante das dificuldades, diante das tribulações. Ele chega a dizer: fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então isso deve nos fortalecer, isso deve nos confortar diante das lutas, diante das dificuldades, saber que a vinda do Senhor está próxima. Então nós devemos ter aí essa paciência. Mas a paciência aqui também não quer dizer ter uma paciência passiva, de ficar ali parado esperando, sem se movimentar, sem agir, esperando apenas o fim de tudo. Mas aqui a paciência, ele se refere a ter um espírito corajoso para enfrentar as ondas da vida, para enfrentar as dificuldades da vida, as tribulações, as aflições, as lutas da vida, até mesmo do desastre que muitas vezes aparece no meio do caminho, do infortúnio, e qualquer coisa que possa surgir, com a certeza de que Deus está na frente e que, apesar de tudo, e apesar de todas as coisas, apesar de tudo o que acontece, nos mantermos firmes na fé e na certeza de que Deus tudo vê. Então, essa é um grande ensinamento. Veja que Tiago aqui, ele não fala que nós não vamos passar por tribulações, ele não fala que nós não teremos aflições, mas ele fala para suportar isso com essa paciência, com essa fé, com essa confiança em Deus e agindo de todas as formas possíveis para reverter as coisas, né? Agindo dentro da palavra de Deus, agindo colocando Deus à frente nas situações, agindo com a certeza de que Deus age por nós e que também nós precisamos nos movimentar nesse sentido. Então, essa é a fala que ele traz para esses pobres. E isso serviu de um grande consolo para eles, de um grande conforto para eles, saberem que o Deus dos exércitos estava olhando por eles, saber que a volta do Senhor estava próxima e saber que eles precisavam apenas ter paciência, sabendo que o grande juiz estava à porta, estava vendo tudo o que estava acontecendo e que iria providenciar aí
a solução para os seus problemas. É assim que nós devemos vivenciar o dia a dia. É assim que nós devemos caminhar no dia a dia, com essa certeza de que Deus está conosco em cada instante e em cada momento. E aí ele vai terminar a carta dizendo o seguinte, nos versículos seguintes. Versículo 12, ele vai falar sobre o juramento. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e vosso não, não, para não cairdes em juízo. Então, aqui também ele nos exorta a mantermos firmes e com uma postura verdadeira. Então, para alcançar, por que ele disse isso? Porque para alcançar os benefícios, para serem auxiliados por aqueles ricos e opressores, aqueles trabalhadores pobres, eles faziam juramentos. Era comum naquela sociedade, era comum naquele meio a questão dos juramentos. E nisso as pessoas faziam promessas, faziam várias promessas que muitas vezes não eram cumpridas, promessas vazias, promessas que causavam problemas maiores para eles lá na frente. Então, Tiago, ele nos exorta a nos manter numa postura verdadeira. Uma postura verdadeira sem ficar fazendo promessas ou juramentos, coisas que nós não podemos cumprir. E às vezes, no calor de uma conversação, no calor de alguma coisa, nós prometemos coisas, somos levados muitas vezes a prometer coisas, dizer coisas que não serão cumpridas, coisas que nós nem sabemos se poderemos cumprir, ou coisas que também sabemos que não serão feitas, que não serão cumpridas. Então nós devemos tomar muito cuidado, e a exortação é essa, e aí a exortação vale, nesse caso aqui do texto, para os dois lados. Devemos tomar cuidado com o que falamos, com aquilo que prometemos, com aquilo que nos comprometemos. Então, a palavra do crente deve ser sim, sim e não, não. Por isso, devemos pensar antes de empenhar a nossa palavra, devemos pensar antes de nos comprometer com algo, devemos buscar a sabedoria, a direção divina e devemos realmente pensar. Ou seja, se prometeu, cumpra. Se não vai cumprir, não prometa. Se sabe que não vai fazer, não prometa nada. Nós devemos apenas nos comprometer com aquilo que nós sabemos que podemos fazer, com aquilo que nós podemos cumprir. E no versículo 13, ele vai dizer o seguinte: está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Então, os trabalhadores que ficavam sem pagamento, claro que sofriam, claro que eram afligidos por causa disso, ficavam tristes, ficavam abatidos, mas a recomendação era que levassem a Deus tudo em oração, que levassem a Deus em suas orações o motivo das suas aflições. E aí nós temos também esse ensinamento para nós, levarmos as nossas petições a Deus, levarmos as nossas angústias, levarmos os nossos sofrimentos diante de Deus e apresentarmos isso a Ele em oração. Apresentar o motivo das nossas aflições a Deus. E com paciência, então, na solução de Deus. Então, veja que Tiago ele não fala que Deus iria retirar o sofrimento. Ele não fala que Deus ia acabar com aquela situação e resolver o sofrimento. O Senhor disse que nós passaríamos por aflições. Jesus disse isso em João 16:33, que nesse mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus, ele diz para nós termos bom ânimo, e esse bom ânimo quer dizer esforçar-se. Nós devemos ter ânimo, confiança e nos esforçarmos no Senhor, porque Ele venceu o mundo e também nós o venceremos. Então ele não disse que nós não passaríamos por aflições, mas Ele garantiu que estaria conosco até o fim.
Então, essa é a garantia que o Senhor nos dá. E quando nós podemos ter essa garantia, quando nós sabemos e podemos ter a certeza de que Jesus caminha ao nosso lado no dia a dia, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das lutas, mesmo diante das aflições e provações, nós podemos ficar tranquilos, nós podemos descansar no Senhor. Então, a receita aqui que Tiago dá para todas essas questões, para todas as situações, também para as enfermidades que ele vai falar no texto mais adiante, é cantar louvores ao Senhor. Cante louvores ao Senhor. Está alguém sofrendo? Cante louvores ao Senhor. Está alguém doente? Cante louvores ao Senhor. Está alguém desempregado? Cante louvores ao Senhor. Está alguém em situação difícil? Cante louvores ao Senhor. Porque o Senhor ele vai cuidando de nós no dia a dia, né? Então não devemos esquecer isso. Ore, leve as coisas diante de Deus e sempre tenha um coração alegre, sempre tenha um coração feliz, sempre tenha um coração que louva a Deus, um coração próprio, preparado, pronto para agradecer ao Senhor diante de todas as situações. Que Deus te abençoe, pense em tudo isso. Analise, releia a carta de Tiago, faça uma releitura da carta de Tiago, pensando em todos esses aspectos, olhando detalhe por detalhe, você vai aprender muito mais coisas, nós aprenderemos muito mais coisas do que nós aprendemos até aqui. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Vamos terminar, vamos fechar a carta de Tiago, orando, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria e direção. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse período em que nós podemos analisar, podemos estudar um pouco sobre essa carta tão importante que o Senhor deixou para nós, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, viver, que nós possamos vivenciar na prática o cristianismo, ó Pai, que nós não sejamos teóricos, que nós não sejamos apenas estudantes, mas que nós possamos ser praticantes da Tua Palavra, praticantes em todas as coisas, em todas as ações que são colocadas e possamos ser, Senhor, também ter, Senhor, paciência, confiança e saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor caminha ao nosso lado, que o Senhor observa todas as coisas. Tira de nós alguma coisa que nos impede de te servir bem e que nós possamos ter este olhar de amor para com o nosso próximo. Nos abençoa nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia na presença de Deus.